PF aponta que Vorcaro usava policial para intimidar rivais. Esse policial era o principal do núcleo do chamado Turma, que funcionava como esse braço operacional da organização criminosa que ameaçava, então, essas pessoas, incluindo jornalistas, ex-funcionários e outros indivíduos que poderiam colaborar com investigações ou expor irregularidades. No documento da decisão do ministro André Mendonça, a gente viu até uma ameaça a uma ex-funcionária da casa do Daniel Vorcaro. Ele foi bem agressivo, aliás, em todas as ameaças ele é bem agressivo, no caso do jornalista Lauro Jardim, no caso da funcionária da casa dele. Então, ele usa esse operador que se chama Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, mais conhecido como Moraes Mourão, que era o braço direito dele aí nessa coordenação. Não dá para Moraes Mourão, né? Todo mundo já entendeu. Né? Claro. Foi a primeira coisa que eu pensei também. Exato. E essa investigação aponta que ele usava a experiência desse Moraes Mourão, adquirido durante a carreira policial, para ajudar na obtenção de dados sensíveis e no acompanhamento de alvos definidos pela organização. Ou seja, era uma pessoa que já tinha trabalhado na polícia, usava essa experiência para ameaçar e para ir atrás dessas pessoas que poderiam atrapalhar os negócios do Daniel Vorcaro. Então, Daniel Vorcaro tinha alguns braços de trabalho, entre eles o lobby, um grande lobby nos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, isso aí não tem o que discutir. Eu me lembro muito bem de uma, eu acho que era uma PEC, Andrés, uma PEC que corria no Congresso Nacional, que foi chamada de PEC Vorcaro, que era uma PEC que previa aumentar o Fundo Garantidor de Crédito. E essa PEC que aumentaria o Fundo Garantidor de Crédito tinha ali como padrinho, a gente tinha o Ciro Nogueira. Ciro Nogueira batalhou muito para a aprovação dessa PEC, para ajudar ninguém mais, ninguém menos que Daniel Vorcaro. Com o aumento desse Fundo Garantidor de Crédito, ele conseguiria melhorar e aumentar justamente o investimento das pessoas nos fundos que ele tinha. Entre os fundos, o REAG, que era o mais famoso. Então, quantas pessoas investiram dinheiro nesses fundos que, no final das contas, eram todos ligados ao Banco Master? Então, quantas pessoas dentro do Congresso Nacional, do Executivo e do Judiciário estavam ligadas ao Daniel Vorcaro? Quem hoje, Andresa, consegue uma reunião com o presidente do Brasil, presidente da República? Quem é que consegue sentar no Palácio do Planalto com o presidente Lula? O Vorcaro conseguiu. O Vorcaro conseguiu fumar um charuto com o ministro Alexandre de Moraes, que hoje, apesar de não ser o presidente da Corte, é sim o ministro mais importante e mais relevante da Suprema Corte, porque ele passa por cima da Constituição sem dó nenhuma. Então, hoje o Vorcaro conseguiu fumar charuto com o Moraes, conseguiu fazer negócio com o Dias Toffoli, conseguiu sentar à mesa com o presidente da República. Quem dirá o que... Está, inclusive, um ex-ministro da Justiça, né, que era o Lewandowski, Neila, que no cargo de ministro recebia a mesada do Daniel Vorcaro. Né? E o caso mais grave, o contrato milionário com a esposa do ministro Alexandre de Moraes, que foi o maior causador do burburinho e do problema aí com o ministro Alexandre de Moraes e com a Receita Federal. Então, assim, é muito lobby junto de uma pessoa só, ou seja, a força desse rapaz de... Quantos anos ele tem? 42 anos? Uhum. De um jovem rapaz de 42 anos, de um banco que, vale destacar, Andrés, o Banco Master não era um grande banco. Um banco exponencial como esses grandes bancos que disputam aqui no Brasil, Itaú, Bradesco, Caixa, Banco do Brasil. Era um banco pequeno, ou seja, para você conseguir tudo isso, haja lobby e haja interesse dentro do Congresso Nacional e dos outros poderes. Então, Daniel Vorcaro conseguiu um feito exponencial. Pois é, ele tinha, né, é muito sedutor na forma de falar e acabou atraindo todas essas pessoas, aliado à questão financeira, porque ele distribuía ali o dinheiro para todo mundo, né, Neila? Tem a questão das festinhas também, né, que ele oferecia praticamente toda semana. Tinham festas ali em São Paulo e essas autoridades frequentavam essas festas. Então, tem muita gente com medo. Se o Vorcaro gravou, né, essas festas e teria imagens aí de autoridades em situações de constrangimento, né, caso elas venham a público, se é que essas imagens existem, porque tem muita gente casada que estava aí nessas festas e que não gostaria que isso viesse a público
agora, nesse momento em que o Vorcaro está tão exposto, né? Não gostaria que viesse a público em momento algum, mas agora, então, é pior ainda. Então, esse policial que você comentou, Neila, ele recebia ali 1 milhão por mês para distribuir entre os integrantes da turma, né? Que estavam ali contratados não só para combinar agressões às pessoas que o Vorcaro não gostava, como também para corromper agentes públicos e conseguir informações sigilosas sobre essas pessoas. Então, seja a cópia do imposto de renda, endereço, qualquer outra localização, informações que poderiam, né, mapear ou que constrangessem essas pessoas que estavam incomodando o Vorcaro. Com relação a esse funcionário da casa, um chefe de cozinha, né, uma mulher, pelo que eu entendi, que o Vorcaro disse que ela o estaria ameaçando de contar alguma coisa que ela viu ali na casa. Então, isso o deixou bastante irritado e ele pede ali nas conversas que haja um susto, né, a ela. De novo, a gente não sabe até que ponto, Neila, eles estavam ali conversando, combinando, planejando e o quanto isso saiu do papel para a prática. Essas informações, eu não sei se a polícia já conseguiu identificar. Só que só o fato deles estarem planejando isso pelas pessoas que eram, isso, na visão da justiça, já né, um crime. A gente vê que um paralelo bem distante aqui, mas o ex-presidente Jair Bolsonaro está preso, que havia um planejamento ali de um golpe de Estado. E o Bolsonaro sempre falou, mas isso era coisa que a gente conversava, né, conversa de bar. Não era o que a gente ia implementar, mas a justiça entende que o fato de você ter organizado pessoas para formar um plano já é considerado, né, um crime. Então, essa questão do núcleo aí, desse grupo, como é que chama mesmo? O grupo A turma. A turma. É o motivo desta prisão do Daniel Vorcaro hoje. Essa prisão não tem relação com as questões envolvendo o Master, tem relação com este, né, grupo de pessoas que também atuariam nas redes sociais para atacar as pessoas que criticavam o Banco Master. Então, o Banco Master e a própria figura do Daniel Vorcaro. Ele está preso lá em São Paulo, na superintendência da Polícia Federal, até que essa decisão liminar do ministro André Mendonça, que, como você bem colocou, nem está no Brasil, ele está em Frankfurt, num evento, discutindo ali o país, né, porque eles gostam de discutir o país fora do país, e o Instituto do Ministro dá um apoio acadêmico, né, para esse evento, e de lá ele deu esse despacho para que a Polícia Federal cumprisse, né, não é só o Daniel Vorcaro, você já colocou aqui também o cunhado dele, que é o Fabiano Zettel, que era ele era operado pelo próprio Vorcaro. Vou te interromper um segundo, a gente tem uma notícia urgente.